E aí, gente, tudo bom? Bem-vindos ao canal Ferromodelismo, de novo, diretamente aqui de São Paulo. Eu hoje queria colocar para vocês esse lançamento, que não é um lançamento muito especial nem nada, mas eu achei que ele merece uma atenção. No mínimo, eu fico um pouco entusiasmado porque faz quase 30 anos que eu não abro uma caixa novinha de kit da Fratesc. Então, vamos dar uma olhada. Gente, bem como o kit anterior, da Rumo também, que vinha com uma outra locomotiva, no caso era a U20C, a gente tem uma embalagem muito bonita. Usa essas cores da Rumo. O trem já chama atenção quando a gente olha. Essa embalagem está seguindo o mesmo código de cores, não é? Bom, eu sempre fico pensando nessa inscrição que a Fratesc mantém de Meu Primeiro Trem Elétrico, que tem um apelo para a criançada, mas lembrando que isso aqui realmente não dá para considerar como um brinquedo, na minha opinião, não é? Eu não acho uma enganação, algumas pessoas falam, poxa, é uma enganação isso aqui, né? Tem uma U23 aqui na frente, né? E aí mas dá para você ver qual é a louco, primeira coisa. Segunda coisa, não vamos esquecer que as primeiras caixas da Fratesc lá na década de 80, que vinham com uma G12, tinham uma máquina a vapor aqui ilustrada. Então isso realmente não é para ser um problema, na minha opinião. Bom, do ponto de vista da produção, é claro, vale muito a pena para a fábrica. Pode ter havido a intenção de baratear o kit anterior, que vinha com uma U20C. A forma para a G12, digamos assim, é a primeira da história da Fratesc. É bem provável que seja o modelo mais barato na hora de fabricar. Do ponto de vista da procura, a gente até poderia ficar na dúvida, mas observe que a locomotiva G12 faz parte do nosso imaginário, tem um peso cultural muito forte para os brasileiros. Quem acompanha a história das ferrovias tem um lugar no coração para essa locomotiva e os seus ângulos retos e o seu jeitão austero. Bom, minha gente, vejamos. Aqui a gente tem o folheto comum. Ele está um pouquinho menor do que os anteriores, das outras caixas. Falando sobre as ligações básicas. Tomar cuidado sobre onde rodar o trem, não é? Não ficar rodando em cima de tapete. A mesma recomendação que vinha naquela caixinha de quando eu era criança, há 30 anos. Falando sobre as dicas de lubrificação, uma impressão legal, a foto, embora seja preto e branco, dá para ter uma noção muito melhor agora de como que a gente faz para lubrificar. Eu aqui, gente, estou comparando com a caixa do começo da década de 90, tá? Então é claro que mais recentemente já era melhor. O cuidado na montagem, quer dizer, realmente, é uma caixa de entrada, o primeiro kit. Os caras não vão deixar de fazer uma propagandinha das publicações. Eu sou meio viciado, gosto muito dessas coisas aqui, inclusive publicação antiga. Eu acho que vale a pena realmente ter uma dessas brochurinhas para dar uma olhada e se inspirar. Muito legal. Bom, é a G12 clássica, não é? A nossa boa e velha G12. Ela tem aquelas imprecisões de escala que a gente já conhece, né? Ela vem numa escala média de 1,78. Ah, mas não é 1,87? Pois é. A bitola segue o padrão HO, mas na verdade nós temos aqui uma... A gente diz que é uma imprecisão, o que acontece, né? Aconteceu lá no início, quando a Fratesc começou a fazer suas locomotivas, tinha um problema de encaixar motor e etc. A fabricação era difícil na época. Então a gente tem essas questões. Seja como for, isso é uma coisa que já foi perdoada, deve ser perdoada há muito tempo já, não é? Bom, e aí temos o exemplar 70, deixa eu iluminar melhor, 7054. Até onde eu sei, essa é a única G12 que roda na Rumo. Estou falando da vida real, até onde eu sei, né? Se vocês souberem de alguma outra, por favor, avisem aí nos comentários, tá bom?
Uma coisa interessante para a gente perceber também é que ela tem o jeitão da G12 de bitola estreita. Como assim, né? O que você está falando? O que eu estou querendo dizer é que essa G12 7054 da Rumo, ela tem aqueles detalhes aqui em cima que deram um apelido a ela e as colegas de cabeça de saúva, não é? O que significa? É um sistema de arrefecimento do freio dinâmico. O freio dinâmico era utilizado nos exemplares de G12 que eram de bitola larga, que é justamente essa G12 que roda hoje em dia por aí pela Rumo, não é? Bom, mas é claro, né? É um kit de entrada. Eu não, de maneira nenhuma, reclamaria porque não tem um detalhe aqui em cima. Eu acho que isso é preciosismo demais, considerando o valor da caixa e a intenção desse produto. Não é? Quanto aos vagões, a gente tem esses 3 hoppers, dos quais eu gosto muito. Eu já tinha um desses aqui e eu acho muito legal porque eles são primorosos em detalhe, na minha opinião, tá? Eles são tão iguaizinhos um ao outro que tem o mesmo número, se você olhar, tá bom? Isso não é lá muito legal, na minha opinião. Assim, eu sei que é um kit de entrada, mas eu acho que ia ser um toque muito legal para os modelistas, mesmo para os que estão começando, se a gente tivesse numerações diferentes. Porque isso aqui significa que são 3 réplicas do mesmo vagão. E não tem como ter o mesmo vagão, enfim, um vagão é diferente do outro, tem uma outra numeração na empresa, na Rumo, né? Seria um detalhe legal, mas é claro, isso aqui é uma coisa que passa muito fácil, porque não tem por que a gente esquentar com isso. O nosso controlador grande, bacaninha. Agora eu estou vendo aqui que os pega-mãos foram colocados aqui juntos, os pega-mãos para a gente instalar aqui depois, e os trilhos, as grades para o traçado de 36 centímetros de raio. Sobre o protótipo. A 7054 veio parar na Rumo após a fusão com a América Latina Logística e antes da LL pertenceu à FEPASA. Anteriormente ainda, provavelmente pertenceu à Paulista. É uma bela locomotiva de 80 toneladas e 1425 HP, podendo atingir a velocidade de 121 km por hora, embora seja adotado o limite de 90 por hora. Tá aí a nossa G12. A gente consegue ver muito bem como as cores ficaram fantásticas. São os mesmos tons usados, por exemplo, na AC44. Não dá para não olhar e não ficar impressionado com esses truques que estão tão bem decorados assim nessa cor. De resto, a gente pode observar os mesmos detalhes comuns nas G12s que a gente vê, da Fratesc, buzina, as venezianas, por trás das quais dá para imaginar um motorzão a diesel, olhando para esse modelo que eu estou achando, no geral, tão bacana. Eu gostaria de fazer uma observação para uma coisa que é novidade nas G12, que são os números aqui nos number boards. Em geral isso não acontece, a gente tem number boards pretos, não é? Transparentes, que são iluminados por trás, juntamente com os faróis, mas não tem os números, não tem a inscrição dos números. Então isso é uma novidade muito legal. Mas eu não posso deixar de citar uma coisa que me deixa um pouquinho triste, que é esse detalhe aqui embaixo na pintura. Eu quero crer que isso seja uma coisa só do meu exemplar, e não de todos. Mas essa caixa era novinha, lacrada, bonitinha, e veio com essa imperfeição. E capaz dos caras falar, pô, Bruno, foi você que pintou esse negócio, cara? Que é isso? Então é um detalhe que é um pouco chatinho que tem aparecido aí. Eu até fico pensando aqui comigo o quanto vale a pena envelhecer ou não. A gente tem algumas filmagens de amigos aí, pessoas que se dedicaram a achar essa máquina rodando por aí, algumas filmagens de Rio Claro e etc. E a gente pode ver que ela costuma aparecer bem, nessas filmagens apareceu bem zerinha assim, bem com a pintura, talvez a pintura fosse nova, mas ela estava bem limpinha. Então dá até uma certa vontade de deixar-lhe assim. Por outro lado, imagina como que não iam ficar legais esses truques com um pouco de impressão de que teria terra, não é? As venezianas escurinhas, isso também ficaria bem interessante. Um maquinista aqui ia dar uma cara muito legal, uma plaquinha de som
talvez até um DCC, merece. É uma G12, é um modelo, a princípio, que a gente considera simples, mas eu não nego que merece um tratamento legal, essa G12 da Rumo. Vamos fazer a conta considerando que o preço dessa caixa está em R$ 444 no site da Fratesc. Locomotiva 205, vagão R$ 147, são 3 de R$ 49, não é cada um dos vagões. R$ 195 o controlador. Os trilhos, na soma de todos eles, R$ 78,64, num total aproximado de R$ 625,60. Vale a pena como é de se esperar. Mesmo excetuando-se os trilhos, ainda se economizam praticamente R$ 100 na compra do kit. Eu pensaria nessa caixa como um excelente começo. Primeiro, que é um trem da Rumo, que junto com MRS e VLI podem ser vistos nas estações e pátios por aí, sobretudo do interior. Então essa coisa da atualidade me parece cair muito bem. Eu certamente pensaria em comprar uma caixa de expansão para começar uma maquete colocando um carregamento de grãos num dos desvios. Ia ser um excelente começo para o hobby. Quanto ao preço, não é alto, considerando que há locomotivas avulsas que têm esse preço. Se o cara na quarentena quisesse começar a ser modelista, como eu disse, de repente podia arrumar uma caixa A e montar uma maquete, começar com uma maquete pequena, já seria um passatempo bem legal. Gente, então é isso, muito obrigado, nós nos vemos aí numa próxima. Fiquem bem, um abração para vocês.